Hum, justo. Então, vamos lá. Então, Vamos. nós terminamos, né, a etapa das aulas sobre, né, os desequilíbrios psíquicos, né, pelo menos os que mais aparecem na clínica. Vimos também sobre a estruturação do sofrimento humano que precedeu as aulas, né, das psicopatologias, né, podemos falar assim, né? Mas a gente nunca se esquece, então, que na base das psicopatologias, dos transtornos emocionais, nós temos ali a estruturação do sofrimento que está relacionado ao eixo central de conflito, né? Então, perceba hoje, vamos pegar, né, aproveitar a terapia de hoje, né, o Uhum, quanto que questões que se a gente olha de forma racional, objetiva, né, não é coisa assim de outro mundo, né? Mas porque uhum. ali tem uma estruturação de um eixo de conflito, né? Perceba o quanto que aquela dor se torna complexa, Sim, sim. né? Então nós precisamos ajudar a nossa mente, né? Visto que, como eu terminei ali a consulta, né? Relembrando isso, que a nossa mente ela é essa construção histórica. Não só uma construção histórica do que passou, mas ela é uma construção que perdura no tempo, porque a nossa história é do nosso nascimento à morte. Então a Sim, gente vai continuar construindo a nossa mente, desenvolvendo novos níveis de consciência, né? Porque nós ainda estamos construindo a nossa história, tá? Só que nós não somos a nossa mente, nós somos aquele que constrói a nossa história. A nossa mente é a nossa faculdade que ajuda nessa estruturação, organização da história, né? Então, nós precisamos ajudar a nossa mente a organizar a nossa experiência, porque senão quem vai ditar a nossa experiência é a construção histórica que foi feita até aqui, né? Então, para eu organizar e construir uma nova experiência que vai ser a base histórica daqui para frente, né? Eu vou precisar me policiar e me posicionar diante da mente. Se eu ficar passivo a ela, vai dar problema, né? Aí o uhum. interessante de até ia te sugerir ali, mas vamos, eu achei melhor não sugerir ali para deixar gravado aqui e ficar como Uhum. uma ferramenta também, né? A Aham. questão da meditação, da atenção plena, né? Então exercitar isso, porque o que que a meditação nos traz? A meditação ela fortalece o observador, que é um músculo, Sim, vamos fazer essa analogia, né, do corpo físico, é uma musculatura que a gente não pouco utiliza. A sim, sim, gente pouco se observa como o observador, né? A nossa sensação é que nós somos o corpo e a mente, mas o observador não é nem o corpo nem a mente. não sei, né? Faz sentido, faz sentido. Ontem eu consegui meditar um pouco. Eu falei assim, não, vou meditar porque eu preciso. Aí eu peguei o caderninho, comecei a escrever, eu falei, respira, vamos meditar, vamos ver. E aí você consegue chegar mais profundo. Puxa, isso é o que você falou, tipo, não é uma coisa de agora, você que tá conectado com o passado, e aí você vai conseguindo ver Sim. mais camadas. Mas mesmo assim é difícil sair delas. Tipo assim, ok, É, vi. E agora? E uhum. agora? E agora nada. E agora nada. É o Mas processo, sim, mas é um começo. é É, o começo, exatamente. E quem faz essa reflexão é nós, é o nós enquanto observador. Né? Se eu quero saber quem eu não sou o corpo e não sou a minha mente. Eu sou esse que observa o corpo e a mente, que é capaz de te mostrar a realidade como ela é. Entende? E aí, lógico, olha, uhum. ele te mostrou o que precisa ser visto. Agora, a partir disso, né, eu vou buscar me organizar para viver aquela realidade e não a construção histórica da minha mente.
Só que quanto mais apegados nós estamos ao corpo e à mente, menos eu consigo estar presente como o centro observador, né? E a meditação ajuda a fortalecer essa musculatura, ou fortalecer essa presença de quem eu sou. Isso, eu acho que aqui nós temos o exemplo básico para a gente entender aquilo que eu falo sobre a faculdade do intelecto, a faculdade da razão. A razão e o intelecto não estão relacionados à mente, estão relacionados à abertura do olhar daquele que observa a realidade. E quem observa a realidade não é a mente. Hum. E é isso que nós vamos começar a ver na aula de hoje. Ah, interessante. Porque a maior parte das confusões do ser humano é justamente se perder na construção histórica e não relembrar quem ele é no meio de todo esse jogo. Do jogo do corpo, o jogo da mente, o jogo social, cultural. E quem eu sou de Uhum. tudo isso? É melhor começar a dizer: eu não sou a sociedade, eu não sou a cultura, eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Aham. Começar por aí, né? Sabendo quem eu não sou, bom, se eu não sou tudo isso, então quem eu sou? Eu sou esse que observa que eu não sou tudo isso, É. É. né? Não, faz todo sentido. É complexo, né? Na vida, na teoria é lindo, né? E é lindo anyway, né? Mas Sei. na Mas é porque prática ele se torna mais difícil. é mais complexo, por quê? Porque nós não temos essa prática no nosso dia a Faz dia. sentido, faz sentido. Não somos educados a isso, Aham. né? Tu foi criada por um pai e uma mãe que entendiam ou estavam crentes que eles eram a mente e o corpo. Eu fui criado por uma mãe e um pai também dessa forma. E aí, como que nós vamos romper com o movimento histórico, com as heranças, com aquilo que nos constitui, Uhum. né? Então, eu, enquanto observador, não sou constituído por essa história. Tanto é que tu conseguiu ir além da tua constituição, Sim. quando parou ali para meditar, né? E isso, Viktor Frankl, dentro da escola da logoterapia, é o que ele vai chamar de da nossa capacidade de autotranscendência, né? Eu só sou capaz de refletir sobre a realidade, encontrar sentido nas circunstâncias da vida, porque eu sou capaz de autotranscendência. Eu sou capaz de sair dessa prisão que a mente e o corpo estão. Só o ser humano é capaz disso, porque nós temos a faculdade da razão e do intelecto, que é a faculdade do eu sou do observador, né? Que não é a faculdade da mente em si, que é por Uhum. estar na dimensão espiritual. Por isso que a faculdade do intelecto, a faculdade da razão, é a dimensão espiritual do ser humano. Razão é diferente de cognição, né? Sempre lembrando isso, a gente confunde Uhum. muito, né? Então, nós vamos aprofundar nisso, né? A gente vai, vamos caminhar, vamos construir as bases para a gente ir aprofundando esse entendimento, né? Eu vou trazer muito Aristóteles, ele é um filósofo muito Uhum. importante, né, para a gente compreender o ser humano. E aqui o Uhum. Ocidente, se tu não é filósofo, a gente pouco sabe sobre Aristóteles e a sua importância, né? E que todo terapeuta precisaria conhecê-lo, né? Porque aqui nós vamos aprofundar
esse olhar terapêutico, né? Onde que a gente mira, qual é o norte, né, da terapia. Assim como eu te falei, né? O Jung, dentro da psicologia analítica, é a individuação. Então, Sim. todo o processo terapêutico, todo estratégias e movimentos do terapeuta junguiano visa, em última instância, a individuação. Todo processo psicanalítico freudiano, né, porque existem várias escolas psicanalíticas, né, mas por base visa o contorno afetivo, principalmente quando tu não teve lá com papai e mamãe, né? Então visa atender às nossas carências, Tá. né? É. Então trazer esses processos inconscientes, né, que atrapalham a nossa relação com o mundo, né, que normalmente está relacionado com carências. Toda a estratégia terapêutica dentro de uma teoria cognitivo-comportamental está relacionado a crenças, a dissolução de crenças e instalar novas crenças, né? Então, cada escola vai trazer um aspecto, né, do ser humano, vai trabalhar com um aspecto, né, disso que nos compõe, que se chama alma, a alma humana, né, que é aquilo que nos dá forma. Nós somos seres humanos por conta da alma, né? E a alma tem as suas faculdades, como a gente, né, vem estudando e reforçando. Então tem, né, ali que a gente viu, tem os temperamentos, Sim. né? Tem a faculdade, as faculdades espirituais, que é o intelecto e a razão, né? Tem as faculdades sensitivas, né? Que é os nossos instintos, as nossas necessidades fisiológicas, nossas necessidades enquanto enquanto animal, né? No sentido de perpetuar a espécie, né? Nós Uhum. temos as faculdades as sensitivas, tem as faculdades que estão mais relacionadas aos prazeres, as faculdades da vontade também, que é o que a gente falou sobre a faculdade concupiscível, né? Que é aquela pessoa que está movimentada pelo prazer, pelos desejos. Tem a faculdade irascível, que é a pessoa que está movimentada pela vontade, da busca pelos bens-árduos, né, a longo prazo, o sacrifício, o comprometimento, a responsabilidade, né, que vai ter um retorno, só que a longo prazo, médio e longo prazo. E as faculdades espirituais, que é a nossa capacidade de amplitude da realidade, de a gente conseguir ler a realidade sem se perder na história, de a gente aprofundar os conceitos, né? De a gente conseguir enxergar a ética, a justiça, a verdade, o belo, né? O sentido, né, da vida, o propósito da vida, a vocação, né? Então, tudo isso compõe o ser humano, né? E nós, como Uhum. terapeutas, né, a gente precisa ajudar a pessoa a organizar aquilo que o dá forma, né? Organizar a sua alma, entender aonde que estão as desorganizações da alma humana para ajudar ele no seu movimento de desenvolvimento, né, de ascensão, de ascender as faculdades espirituais, né, de se completar como ser humano, indo para a individuação, né, de encontrar sentido na vida, aí vamos para a logoterapia, né, e por aí vai. Então a gente vai olhar um pouco mais para isso, porque isso precisa estar bem estruturado, porque isso é o que vai nos ajudar em todo o processo terapêutico. A gente não pode perder o norte de vista, Sim. Sim. tá? Senão a gente vai estar trabalhando de forma positivista, que é a Ah, pessoa vem, ah, eu choro toda vez que eu estou nessa situação. Beleza, parou de chorar? Tchau. Né? Só que depois a pessoa vai voltar a chorar, porque ela vai
desenvolver outras camadas, ela vai perceber que tem mais camadas ali. Ela vai Turma. perceber que falta coisas na vida dela. Só que isso eu não consigo, porque aí é mais complexo, é mais abrangente, né? O meu foco aqui é só tirar aquela dor base, né? Cognitiva ou emocional, e ponto. Agora, aquilo que condiz com as faculdades espirituais, com a vocação, com o propósito, com a felicidade, né? Que Aristóteles vai falar Uhum, de eudemonia, né? Que é a vida completa em completude, né? A vida que vale a pena ser vivida. Aí os terapeutas começam a fugir, porque aí é muita filosofia, aí é muita, uhum. né? Muita viagem, né? Mas tudo isso compõe o ser humano, a gente não pode deixar de Com lado. certeza, com certeza. Uhum. Então, deixa eu aqui compartilhar a tela. Muito bem. Então, a gente precisa entender o que que é a pessoa madura, né? Só a pessoa madura é capaz de despertar o ser humano que vive dentro dela. Ou seja, despertar o ser do humano, da pessoa que ela é. Isso a gente vai Uhum, olhar um pouco mais, tá? uhum. Então, vamos lá. Então, a gente começa com essa perguntinha. Será que me tornei o que é próprio de uma pessoa ou me tornei a cópia de um personagem? Ó. Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos saber, tá, mas e o que é ser pessoa? O que que é próprio da pessoa humana? O que que é próprio de ser ser humano? Né? Quando eu não sei quem eu sou, eu vou ser só uma cópia daquilo que a gente falou no início, de uma construção histórica. Uhum, Eu vou ser só uma cópia de um influencer digital porque aquela vida é interessante, é prazerosa, é divertida. Então eu quero aquilo ali para mim. Mas será que aquilo uhum. ali condiz com o Te- próprio da pessoa que eu sou? Quem eu sou, né? Então uma pessoa madura é aquela pessoa que revela o próprio do ser pessoa que ela é. Revela o próprio da sua substância, daquilo que faz ela ser quem ela é. Isso a gente vai aprofundar, são termos filosóficos que a gente vai olhar, Sim, sim. né? Mas substância que a gente pode entender, começar a entender a personalidade, né? Ou seja, a personalidade é a substância do que é ser pessoa. A gente vai pegar aqui a xícara, né? A substância xícara é a xicracidade, que é o próprio do ser xícara, né? Eu sei que isso aqui é uma xícara porque existe uma xicracidade. Existe o próprio do ser xícara. Eu sei que a pessoa humana é uma pessoa porque existe a personalidade, que é o próprio do ser pessoa. A personalidade não é, eu não sou um animal, eu não sou um lobo, eu não sou um cachorro, eu não Sim. sou uma xícara, porque eu tenho uma Uhum. personalidade. Eu não tenho uma xicracidade, entende? Então a substância é isso que diz a essência de cada coisa, do que cada coisa é, em essência. Não tem como ela ser outra coisa senão aquilo. E quando eu faço com que o, aquela coisa não seja aquela coisa, ela não está servindo com o seu potencial. Quando o ser humano, quando a pessoa não está agindo como o próprio de uma pessoa humana, é o que a gente vê: ansiedade, depressão, os transtornos psicológicos, porque ela não está agindo no mundo, né, atualizando o seu potencial de ser pessoa. É a mesma coisa, Uhum. eu tenho uma xícara. Eu posso botar aqui dentro lápis.
né? Porque ela tem uma Sim, abertura aqui em cima, eu posso sim, sim, utilizar ela como um depositório de lápis. sim. É para isso que serve uma xícara? Não, teoricamente não. Não. Mas dá pra fazer. Dá para fazer, né? Dá para fazer, mas tu não vai estar utilizando o potencial do que é ser uma xícara. Sim, sim. Porque Eu ela foi como, construída para, não sei lá. eu como pessoa humana, eu posso viver uma vida só a partir do prazer imediato? Não, coitadinho. Vai valer a Não, pena, posso, não. posso Pode. viver. Que nem eu posso botar Depende. lápis na Pode. xícara, Tá, tá. Poder né? pode, poder pode. Mas isso é o próprio da pessoa humana? Vai dar bom isso a longo prazo? Não vai dar bom isso aí, não. Não, porque tu Não, não vai estar não vai. atualizando a tua substância, aquilo que é ser humano, Sim, faz sentido. entende? É, poder, Então é é. então é aqui que a gente começa a ver o que que é uma pessoa madura. A pessoa madura é aquela que se torna o que é próprio de uma pessoa, e não só uma cópia de um personagem, né? Então a gente começa a perceber muito isso. Te trazendo como exemplo, desculpa, né? Claro, Mas claro, não, vamos. acho importante, né? O quanto que a gente copia, é inconsciente. Eu copio, tu Nossa, copia, a Deus gente, do céu, Deus do né? céu. Não, Que é mas o que a é uma coisa. gente, que é o que a gente conversou ali sobre a questão do terminei o trabalho, por que que eu tenho que ficar preso ali? É só porque o Caio tá ali? É só porque eu não vou ter o carro? Ou o Caio não vai ter o carro? Quem é que eu estou copiando aqui? Aonde que eu estou preso? Uhum. Entende? Aqui eu trouxe um exemplo básico, porque está mais presente, porque a gente terminou ali o Aham. estudo. Mas isso para tudo, Sim, quanto que a gente copia, né, coisas do passado, quanto que a gente copia o comportamento do outro, sim. né? Não, muito, muito. Meu Deus, temos um livro aqui para ler, mas só para a gente entender um pouco. Então, a palavra persona, né, que é pessoa, a palavra persona do espanhol é pessoa, né, e que dá o prefixo de personalidade, ou seja, o que é próprio da pessoa, né? A xicracidade, o que é próprio da xícara. Então, personalidade é o que revela o que é ser pessoa. É um revelar do ser pessoa. Então, é interessante a gente entender o que que é persona, porque a gente entende persona como máscara, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, no sentido junguiano, né, de me esconder atrás da máscara, né, de me vestir de uma máscara para conseguir sociabilizar. Mas é importante a gente entender um pouco isso. A palavra persona vem do grego prosopon. Era como se dizia máscara que os atores usavam nas peças de teatro. Mas hoje isso ficou muito confuso. A gente pensa em máscara como algo negativo, como Uhum. algo que nos aprisiona, né? Sim. Então, essa máscara não era usada para representar um personagem, não é para representar algo, sendo que o que mostrava quem era o personagem por trás daquela máscara era o conteúdo do discurso e o contexto da peça. A Hum. máscara, na verdade, permitia que a voz do ator se projetasse até a plateia, tornando audível o que havia de fundamental do personagem. Logo, prosopon é o que permite fazer com o que há de fundamental venha para fora. A personalidade não é o que aparece, não é essa máscara que aparece, mas é o que sai, Olha que né? interessante. Então, isso é muito importante. Quando a gente pensa em persona ou pensa em máscara, não é algo negativo, né? A gente está falando aqui de personalidade, aquilo que permite com o que é fundamental venha para fora, com que apareça, né? Normalmente a gente enxerga só como aparência,
Ah, a pessoa que está usando uma máscara, né? Daí a gente fica só naquela aparência, a gente não olha o conteúdo, a gente não vê o que está por trás, o que está saindo a partir dessa máscara, né? Por exemplo, aqui eu estou utilizando uma máscara, ou seja, uma vestimenta de professor. Mas essa vestimenta de professor me traz foco e presença para trazer para fora o que é de fundamental trazer, né? Só que essa máscara, ou seja, esse estar professor faz parte do ser pessoa que eu sou, faz parte da minha substância, entende? Uhum. Senão, essa máscara estaria distorcida, estaria distorcida. Ela estaria disfuncional, essa é a palavra, né? A gente no Jung usa persona também como meio de adaptação nos lugares. Tipo, a gente tem mais de uma persona para se adaptar à situação. No trabalho a gente veste uma persona, em casa vai ser outra persona, como se cada lugar a gente fosse como adaptação, Sim, como sim. meio. Mas acho que não é É, disso que você está falando, você está falando mais profundo, né? não é disso que eu estou falando. Não é uma adaptação. É eu conseguir trazer o que é da minha substância em Uhum. diferentes lugares. Entende? Então, eu, Tá. como professor, eu estou aqui sendo professor. Eu não sou professor em essência, mas faz parte Certo. da minha substância ser professor. Porque ser professor é uma forma de eu conseguir revelar a minha substância, a minha essência, né? A mesma coisa. Uhum. Eu, como marido, eu não estou utilizando uma máscara para me adaptar à minha esposa. Não. Eu sou marido, ou seja, existe essa palavra marido, mas ser marido é uma forma também de revelar a minha essência, a substância do ser pessoa que eu sou. Não é uma adaptação, é uma revelação. Tá. Não é algo superficial, não é algo aparência, entende? A superficialidade, a adaptabilidade, né, no sentido de ser superficial, ou seja, eu vou ser quem eu não sou, isso é de uma pessoa imatura, Tá. 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 É, a gente já tá falando de maturidade, sim. entende? Agora, uma pessoa madura, ela vai ser quem ela é, independente do meio que ela está. Lógico que ela não vai ser aquela pessoa É, arrogante, agressiva. Ela tem a leitura do meio, ela sabe se isso. comunicar no meio, há uma adaptabilidade, É natural, mas natural. tu não deixa de ser quem tu é porque Você aquilo não ali perde a faz. autenticidade. Exatamente, tá? Você tem adaptação, mas sem perder porque que tem maturidade. Exatamente. Exatamente. Então, o contexto de vida que eu estou, as roupas que eu visto, aí a gente pode falar de máscara, né? Elas permitem com que eu dou voz àquilo que é de fundamental em mim. Não é algo superficial, não é algo só da aparência, entende? Uhum. A palavra persona no latim vem do verbo personare, é aquilo que soa, né? E que se revela através de alguma coisa, né? Então, ser pessoa humana, né? Ser pessoa, né? É poder revelar alguma coisa, revelar a substância, revelar a essência do que é ser pessoa. E vai se revelar nesse mundo, lógico, através de máscaras, né? Ou seja, através de roupagens que a gente utiliza no meio social, no convívio social. Mas está sempre dando voz à autenticidade, aquilo que é da pessoa humana, da essência, tá? Então, por exemplo, hoje eu sou o professor e se a gente se encontra fora,
eu sou uma pessoa completamente diferente. Ou eu continuo sendo professor, Tá, entende? tá, Aqui tá. há uma incongruência, há uma dissociação, Tem, tem. entende? De um lado, eu sou aquele que vive aquilo que não vive aquilo que eu digo, que é Uhum, incongruente, que é hipócrita, é uma coisa ali e outra coisa fora, sim. entende? Ou seja, é uma pessoa falsa, né? É, De outro lado, eu te encontro fora do ambiente de sala de aula, eu continuo sendo professor. Ou seja, aí aqui há uma complica também. fixação de um personagem. Porque ali Uhum, eu acredito que, sendo professor, eu me sinto seguro, eu me sinto bem, entende? Ou seja, aqui há uma neurose, há uma distorção também, aham, né? Então, a máscara, nesses dois contextos, é usada de forma errada, não para aquilo que de fato ela serve, né? Então, eu sendo professor, né, quando eu te encontrar, o núcleo, a essência do que tu vê aqui, não como professor, mas como pessoa. Então, aquilo que a gente conversa fora do eu estou lendo aqui, né, as brincadeiras, né, às vezes um assunto reflexivo, né, às vezes um assunto cotidiano, trivial, né? Esse Leonardo, ele vai continuar com as suas inspirações, seu propósito de vida, com os seus valores. Eu não tenho esses valores só porque eu estou dando essa aula para ti. Eu estou dando essa aula para ti porque isso faz parte dos meus valores. sim. Entende? Uhum, Eu sou marido porque isso faz parte do ser pessoa, né? Eu constitui uma família porque isso faz parte do ser pessoa. Não é porque, né, eu estou copiando algo apenas. Ou porque eu quero me sentir pertencente, amado, então eu vou construir uma família. Aí vai dar problema, porque tu vai ficar pressionando o outro a te dar uma coisa que não vai conseguir te dar. Porque aí tu tá agindo por carência, né? hum, faz sentido. Então, desse modo, as duas vias para entender a origem da palavra persona, pessoa, diz que há algo de fundamental que se manifesta de alguma forma como pessoa, ou seja, há um fundamento que, ao se manifestar, vai se manifestar como pessoa. Ou seja, há algo de fundamental na xícara que se manifesta como xícara. Há algo de fundamental num celular que se manifesta como celular. Não se manifesta de outra forma. Porque a forma do celular é celular. A forma de xícara é xícara. Uhum, A forma de pessoa é pessoa. Então, quando uma pessoa, né, um ser humano, se desenvolve e começa a amadurecer, ela vai manifestar cada vez mais esse fundamento que se mostra como pessoa, né? E aí a gente vai olhar esses fundamentos, a gente vai olhar as faculdades que nos faz ser pessoa também, tá? Então, cada aparência possui algo por baixo que a deixa estável. Logo, ser pessoa é manifestar a sua substância que a torna estável. E o que hoje entendemos como pessoa está mais associada à máscara do que à sua estrutura interna, né? Então é justamente isso. A gente olha, a gente entende, a gente vê um ser humano e diz esse é um ser humano por conta das suas roupagens. Ah, ele tem um trabalho, ele ele é pai, ele é mãe, né? Ele é amigo, ele namora, né? Ou seja, dentro dessas roupagens, dentro dessas máscaras. Mas isso não diz nada se ele está agindo como pessoa, né? uhum, Se por baixo dessa aparência há algo de estável, há algo de maturidade, né? Há algo de integridade, né? Há algo que é o que o Jung fala, né?
né? A gente não busca o Jung vai trazer sobre a perfeição, né? O objetivo da vida humana não é se tornar perfeito, mas sim completo, né? Faz todo sentido. Então, por baixo dessa aparência tem algo de completo. Aristóteles já vai falar sobre a perfeição, né? E aí, se a gente vai pegar dentro das linhas, se nós vamos pegar, por exemplo, das tradições espirituais, cristã, nós somos a imagem e semelhança de Deus, Tá. né? Ou É. seja, a gente, o objetivo da vida humana é se tornar perfeita, é se tornar a imagem de Deus, se nós somos a imagem e semelhança. Quanto mais a gente se permitir se tornar a imagem e semelhança de Deus, mais completos estaremos. Aí a gente vai para Jung, mais individuados estaremos, né? Com mais sentido de viver nós teremos. Aí vamos para Viktor Frankl, né? Mais a gente vai conseguir dar contorno ao nosso lado afetivo. Vamos para psicanálise. Mais nós vamos construir crenças e valores positivos. Vamos para cognitivo comportamental, né? Então, a pessoa madura, ela é estável. Tu conversa com uma pessoa madura e aquilo que ela te diz, tu pode confiar, porque amanhã ela vai continuar te dizendo aquilo ali. Uhum. Uma pessoa imatura, hoje ela te diz uma coisa, amanhã ela diz outra, hoje ela faz uma coisa, amanhã ela já faz outra. A pessoa estável, ela tem uma constância no tempo, porque ela manifesta essa estrutura interna. Quando tu não manifesta a estrutura de ser pessoa, tu fica instável, porque tu não tá se completando como pessoa, tu não tá manifestando a sua perfeição como pessoa, tu não tá manifestando os potenciais de ser pessoa, né? Uhum. É a mesma coisa. Se tu utiliza o celular de forma errada, ele vai ficar instável. Sim. O sistema dele vai se instabilizar, porque tu não está utilizando como deveria. Tu não conhece a estrutura do celular. E aí tu vai utilizar de forma errada. Que nem, não, acho que foi 2 encontros atrás, né, que eu disse, bah, vou mudar, mudei aqui de computador, agora vai ficar melhor. E tava todo travado. Por quê? Porque foi Uhum. utilizado de forma incorreta, o computador, Sim, sim. né? Então isso é muito importante de a gente entender a pessoa que vem no nosso consultório e que apresenta instabilidade é porque ele não amadureceu ainda. Tu vai perceber que a vida da pessoa é desorganizada. Ela não consegue manter constância na vida porque não tem valores, não tem valores enraizados, né? Não tem desenvolvimento de virtudes, ou seja, de Uhum. ações, né? Ações corretas, ações éticas. Não tem um norte, ou seja, não tem um sentido de viver, não sabe qual é o propósito da vida ainda. A base, basal, né, tá ali só para o bel prazer, né, só para reprodução ou só para poder ganhar dinheiro, só para sobrevivência, né? Ou vive como uma planta ou vive como um animal. Ainda não vive como ser humano, né? A planta Uhum. é germinar. O que que uma planta faz? Ela vai se reproduzindo. O animal, sobrevivência. É isso que o animal faz, que é sobreviver, Sim. né? E não passar por sufocos, né? Que é ali o, a sombra fresca da árvore, né? Porque é sobrevivência. Sim. Ainda não ascendeu para o ser humano. Então a gente percebe que como adulto ainda fica, tá instável. A pessoa adulta que vem no consultório, né, com problemas é porque ainda não se tornou adulto. Ainda está ali reverberando como um adolescente. Porque é isso, né?
O adolescente e a criança ainda estão nessas duas fases do desenvolvimento, né? O prazer, sobrevivência. Né? Sim, sim. E faz sentido mesmo. Então, podemos dizer que a personalidade é a substância do que é ser pessoa, é aquilo que caracteriza o ser humano como pessoa, né? Aristóteles, aqui eu vou pegar dois livros base de Aristóteles para a gente Tá. construir esse pensamento, que é a Metafísica de Aristóteles e Ética Nicômaco, que são ensinamentos do Aristóteles sobre o bem viver que ele passa para o filho dele, Ah, tá? legal. E aí ele escreve esse livro Ética Nicômaco. Então, Aristóteles apresenta a teoria da substância para responder à pergunta o que é o ser, né? O que que é a essência de cada coisa, o que que é o fundamento da realidade. Lógica que ele leva, né, no extremo de Deus, ou seja, ele quer mostrar o ser como Deus, o fundamento da realidade, mas ao mesmo tempo ele mostra que cada coisa, né, né, a realidade vem, né, desse ser maior de Deus, logo, cada coisa tem o seu fundamento também, tem uma essência por trás, né? Então, isso é a base de toda a metafísica. Então, para ele, o ser se revela na substância, que é a realidade mais fundamental de tudo que existe. Então, em tudo que há na realidade, por trás existe a substância. É o fundamento da realidade. É aquilo que permanece enquanto as propriedades acidentes mudam. Então, por exemplo, voltamos à nossa querida xícara, né? De repente, ela se racha aqui. Tem um, né? Uhum. Quebra uma parte da xícara. Ela quebra nessa parte aqui de pegar a xícara, né? Mas ela vai continuar sendo xícara. Sim, O ser humano vai envelhecendo. O seu corpo, ou seja, o corpo é um acidente, é o que Aristóteles chama de acidente ou matéria, né? Aquilo que muda ao longo do tempo. Então, o nosso corpo vai definhando ao longo do tempo, vai envelhecendo, vai enfraquecendo, mas nós não deixamos de ser pessoa. sim, De repente, o ventilador que está ali quebra uma pá, ele não consegue mais funcionar, mas se eu olho para ele, eu sei que é um ventilador. Porque ainda há substância ali. Por mais que a matéria parou de funcionar, a sua forma ainda me diz que é um ventilador sim. e não outra coisa, né? Então a substância, ela inclui a matéria, ou seja, né, do que é feito aquele objeto, aquela pessoa, né? Mas traz também o que é a forma, por que que o ser humano é ser humano, o ventilador é ventilador, a xícara é xícara, independentemente da matéria, né? Independente desse acidente que é a estrutura dessa forma. Aqui eu trouxe alguns exemplos de cadeira, né? Para Uhum. representar. Então, a substância, segundo Aristóteles, é composta de matéria e forma. A matéria é o componente físico, potencial, aquilo que pode ser moldado, né? É aquilo que dá potencial para a xícara ser xícara, o ser humano ser ser humano, o ventilador ser ventilador, né? Então é a partir dessa matéria, do plástico, né, da pele, das células, das camadas de músculo dos órgãos, isso é a matéria. Isso que dá o potencial de eu me tornar ser humano. Tá? Então perceba que independentemente do tipo da matéria, se eu para ali para cadeira, né, se eu uso madeira, se eu uso plástico, se eu uso metal, né, continua sendo uma cadeira. Por Sim, quê? Porque existe a forma. A forma é o princípio organizador que define a essência de algo.
Por mais que a cadeira seja diferente uma da outra, em questão de matéria, ela continua sendo organizada de tal forma que eu sei que aquilo ali é uma cadeira e não outra coisa. Por mais que existe ser humano baixo, ser humano alto, ser humano preto, ser humano branco, ser humano amarelo, ser humano cor de cuia, né? Ser humano de raça tal, ser humano da cultura tal, ser humano não sei o quê. Há um princípio organizador que quando eu estou de frente para uma pessoa alta, sendo que eu sou uma pessoa baixa, eu vou saber que aquela pessoa é um ser humano. E aquela pessoa vai saber que eu sou um Sim, ser humano, né? Porque algo organiza dentro de nós que faz com que o nosso corpo se estruture de tal modo que algumas particularidades não impeçam de eu saber que aquilo é um ser humano, tá? Aqui é só uma introdução, lógico que a gente vai sim, 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 sim. aprofundando, só para a gente entender um pouco mais o conceito, tá? Aham. Então, a substância ela é essa síntese da forma e matéria. É o que faz com que algo seja o que é e não outra coisa, que é o que eu expliquei aqui. Então, a substância e o desenvolvimento humano. Para Aristóteles, o ser humano é uma substância cuja matéria é o corpo físico, mutável e sujeito ao tempo, e a forma é a alma, psique, que não é a mente somente, tá? Princípio organizador e essência de sua natureza. Então, a matéria do ser humano é o corpo, feito por células, tecidos, órgãos, né? Sangue, sistemas, né? Internos, tá? E a forma do ser humano é a alma, que é o princípio organizador, é o princípio que diz que tu é um ser humano e não um cachorro, não. Por que que o ser humano é diferente a nível organizador, a nível de mente, a nível de faculdades? É diferente de um lobo, é diferente de um cachorro, é diferente de um golfinho, né? Porque a forma humana é a forma humana, não é a forma do lobo, não é a forma do golfinho, né? É aquilo que me organiza como ser humano. Logo, eu tenho faculdades organizadoras diferente de um cachorro, diferente de um golfinho, Sim. diferente de um pássaro. Mas o ser humano também é um animal. Logo, ele inclui faculdades dos outros animais. Só que ele transcende essas faculdades, que a gente vai olhar, né? Então, a alma, né, ou seja, a forma, né, que organiza a essência do ser humano, ela traz intrínseco a ela, a sua forma, três faculdades, que é a faculdade vegetativa, responsável pelas funções básicas como nutrição e crescimento, né, que está relacionado aos movimentos dos vegetais, por isso vegetativa, né? Hum. Tem a faculdade sensitiva, faculdade sensível, relacionado à percepção sensorial e ao movimento, que está relacionado aos animais em geral, né? Então, o animal, o cachorro, a vaca, o passarinho, transcende os vegetais, porque o vegetal só pensa em se nutrir, né? E crescer, Uhum. se expandir verticalmente, crescer, né? Sim. O animal não, o animal já consegue perceber o mundo. Ele consegue olhar à sua volta e ele quer perpetuar, ele quer se movimentar, ele quer explorar. Então ele tem esse movimento de exploração, né? Uhum. Então ele consegue observar o mundo. O animal tem o que o ser humano tem. Ele tem olfato, tem paladar, tem audição, Interessante. tem visão, né? Então ele consegue organizar melhor que um vegetal a sua realidade. E ele tem movimento, ele tem essa capacidade de explorar, ele tem a curiosidade de conhecer as coisas, de ir atrás das coisas. Pega um gato.
né? Gato é Sim, muito curioso, ele quer saber tudo, ele muito. quer ver tudo, conhecer Explorar. tudo, explorar, né? Que o ser humano tem muito disso, Sim. né? O ser humano ele consegue organizar a sua realidade através dos sentidos, que é o senso comum, que a gente viu já numa das nossas aulas, e ele tem esse ímpeto de explorar, de se movimentar, né? De ir atrás das coisas. E existe a faculdade racional, que transcende o vegetal e transcende o animal, que é exclusivo dos seres humanos, relacionado ao pensamento, à deliberação e à busca do conhecimento, né? Então, o ser humano ele consegue refletir sobre a sua realidade, diferente de um animal que só tem um impulso instintivo, ele não vai parar para refletir devo ou não devo, faço ou não faço, ele simplesmente reage àquilo ali, né? Uhum. Ele não consegue organizar o seu meio, deliberar as coisas, isso fica aqui, aquilo ordenar, né? E também não busca conhecimento. O cachorro, ele vai até um nível de aprendizado. Ele tem uma cognição, mas o Sim, ser sim. humano, o aprendizado do ser humano é infinito. Por quê? Porque ele não está preso ao tempo. Ele não está preso à própria espécie, o ser humano. Lembra que eu falei que ele é o observador? Ou seja, Sim. que aqui nós temos a capacidade espiritual. Por que que nós temos capacidade de aprender muito mais, né? Porque nós não estamos presos dentro da matéria. A mente ainda é matéria, é uma matéria sutil, mas ela é observada. O observador não é observado. O espírito não é observado. A dimensão espiritual não é observada. Por isso que ela é infinita, Inter- né? Então, quando a gente percebe a nossa faculdade intelectual, racional, né, não cognitiva, mas essa leitura profunda da realidade, a gente consegue conceber muitas coisas. A gente consegue conceber a verdade, a gente consegue conceber valores, a gente consegue conceber a beleza das coisas, a gente consegue encontrar sentido, né? A gente consegue refletir, criar conceitos. Um animal nunca vai conseguir construir isso. Ah, é. Por quê? Porque a mente dele não é livre. A mente dele é condicionado à sua própria espécie, a um condicionamento histórico que já antecede a ele. O ser humano não tem condicionamento. A faculdade espiritual do ser humano traz o ser humano à liberdade. Assim como diz o filósofo Sartre, o ser humano ele é fadado a ser livre. Ele é Hum. condenado a ser livre. Por quê? Por conta da sua faculdade espiritual. Então, por isso que a nossa capacidade criativa e de criar conceitos, criar novas realidades é infinita por conta disso, né? Mas isso aqui é importante também, né? A faculdade racional, quando está relacionado ao pensamento, né? Está relacionado à nossa capacidade de reflexão e não um pensamento condicionado à constituição histórica. A Sim. faculdade racional, quando se fala pensamento, é um pensamento capaz de transcender os condicionamentos. Senão, tu tá ali só na parte sensível, na faculdade sensível, de repetição do seu histórico, que te determina, assim como um cachorro, assim como um pássaro. Sim. Ainda tu não tá fazendo o uso da sua Repetindo. faculdade racional, entende? Então Uhum. a gente já percebe aqui uma característica de imaturidade com aquela pessoa que chega no nosso consultório e que ainda não consegue refletir e pensar sobre os seus problemas. Ele só reage aos seus problemas. Ele ainda não amadureceu para aquilo que é próprio do ser humano,
que é a faculdade racional, intelectiva, Uhum. entende? A pessoa chega no Sim. nosso consultório e não consegue organizar a sua realidade, deliberar as coisas, saber que isso, aquilo é aquilo, eu sou eu, o outro é o outro, ele se perde no entorno, né? Tá preso àquela circunstância, assim como o cachorro tá preso à sua circunstância, aos seus donos, a ser cachorro. Ele não consegue ir além daquilo ali. Ah, ele fugiu de Aham. casa, vai dar PT, entende? Porque ele extrapolou os seus limites. Ele precisa estar num rebanho. O ser humano não precisa, entende? A busca por conhecimento, né? Uhum. A pessoa vem no nosso consultório e está preso àquela forma de pensar, está perdido no entorno, né? E não busca crescer, não busca conhecer novas formas de fazer as coisas, né? Não busca querer se desenvolver e Uhum. descobrir novas coisas, né? Isso é clássico. A pessoa ela quer mudar de realidade, mas também não muda os grupos, Ah, não sim. muda o lugar onde está, né? Faz sempre as mesmas coisas, não muda de comportamento, né? Então não vai mudar nunca. Faz sentido. Então eu percebo o quanto que a faculdade racional, intelectiva, né, é importante para o amadurecimento do ser humano, né? E que nos traz liberdade de crescimento, inclusive. Senhor, já passamos muito, eu tenho que atender, Aham, vamos. Eu também preciso trabalhar. tá? Mas ficamos por Tá bom. aqui e depois Tá seguimos o ótimo. baile, tá? A gente Sexta-feira, retoma. então, para ti, quinta para mim, Combinado. às 7 da manhã. Isso, certinho. Então, tá Tchau, bom, Léo. então. Obrigada. Obrigada pela Tchau, aula. tchau. Até mais. É.